Muito boa noite, Rádio Onda Livre e o programa Ao Sabor do Vento. Muito bem-vindos a mais uma emissão. Hoje, na nossa emissão, vamos passar, a pedido de muitos dos nossos seguidores, uma entrevista que realizamos aqui há uns tempos com o Presidente da Academia do Bacalhau do Porto, o Dr. César Gomes de Pina. Pelo seu interesse que se reveste e que se revestiu esta conversa, decidimos em boa hora fazer esta emissão. Como prometido, às quartas-feiras, uns pequenos minutos sobre automóveis e motores. Como vos disse, decorreu agora o Salão Internacional do Automóvel em Genebra, que nos seus 15 dias de abertura ao público contou qualquer coisa como mais de 700 mil pessoas a visitarem aquela extraordinária feira. Houve muitas apresentações de novos modelos, atualizações de outros. Digamos que os pesos pesados do automobilismo estão todos em peso nesta grande feira. A Ferrari apresentou um novo modelo, o 488. Pagani também com os seus modelos esteve presente. A Lamborghini com uma nova versão mais ligeira do Aventador. Enfim, a Morgan também, como muitos motivos de interesse para quem visitou. Decorreu também neste fim de semana passado, a primeira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pois, tudo como antes, como se costuma dizer, quartel-general em Abrantes. A Mercedes terminou esta primeira corrida como terminou o campeonato ano passado. Hamilton e Rosberg primeiro e segundo. A novidade foi a Ferrari subiu ao terceiro posto e a grande desilusão foi, sem dúvida nenhuma, a McLaren, 10º classificado. Enfim, esperemos que este ano seja mais animado. Vamos ver o que se vai passar no próximo Grande Prémio, na Malásia, dias 27 e 29 de março. Até já. Portanto, eu quero em primeiro lugar agradecer à Onda Livre a oportunidade que me dá de, através desta entrevista, poder falar um pouco deste movimento universal, genuinamente português, mas universal, que eu já conheço praticamente desde o início e do qual sou um verdadeiro apaixonado. Aliás, eu posso lhe dizer que ser Presidente da Academia do Porto é para mim uma das missões mais gratificantes da minha vida. Mas vamos então, é curioso esclarecer o que é este movimento universal. Mas para isso devemos defini-lo. Para já vamos definir o movimento, se me permite, e já lá vou à sua pergunta. E este movimento define-se da seguinte maneira. As Academias do Bacalhau são tertúlias genuinamente portuguesas de amigos, os quais, independentemente da sua posição social e nível cultural, se congregam sem finalidades políticas e religiosas, comerciais ou lucrativas, para fomentar, encorajar e desenvolver laços de amizade, cooperação e confraternização entre todos, defendendo o bom nome e prestígio de Portugal e dos portugueses, aonde quer que estejam, e os nossos valores histórico-culturais. Concretizando, só para terminar, ações de solidariedade e de assistência moral e material a pessoas e instituições mais carenciadas. Esta definição, que eu li cuidadosamente, define concretamente os 3 pilares da Academia. Os 3 pilares. Então, como sempre, só para terminar, a sua primeira... Quando me lembro destes princípios, surgiu-me um pensamento. Podemos dizer que a Academia do Bacalhau e todas as academias espalhadas pelo mundo podem ser uma expressão genuína da afirmação da Portugalidade pelo mundo fora. Sem dúvida nenhuma, porque... Pela defesa da língua, da cultura e da história, não é? Aliás, era isso que eu ia acrescentar.
este movimento universal, genuinamente português, torna a repetir, e universal, porque está em todo o mundo, está espalhado por 5 continentes, isto é fundamental afirmar. Tem 3 grandes pilares. Assenta em 3 grandes pilares que estão definidos neste princípio que eu li. Estes pilares são a amizade, solidariedade e Portugalidade. São os 3 pilares. Portanto, há pessoas que, devido ao nome, já lá vamos, confundem este movimento Academia do Bacalhau. Isto acontece em quase 100% ou 99% das pessoas que às vezes convido. Olha, vem comigo à Academia do Bacalhau. E a resposta é logo, é ótimo, eu gosto tanto de bacalhau. Eu então tenho que dizer que isto não tem rigorosamente nada esquece-se com um E, não há um D, um A, com o bacalhau, a não ser o aspecto simbólico que já vamos ver. Portanto, esta Academia assenta, que já tem cerca de 50 anos. Portanto, a Academia nasceu em 68, não é? Nasceu, já tem cerca de 50 anos, tem 48, 47 anos, nasceu em Joanesburgo, assenta em 3 pilares, repito, amizade, portanto, fomentar a amizade entre as pessoas, Portugalidade, defender o bom nome de Portugal e dos portugueses onde quer que estejam, e solidariedade. Isto é de tal maneira ajudar pessoas e instituições mais carenciadas. Pessoas e instituições. Isto é de tal maneira importante que o próprio governo português já reconheceu a importância do papel das academias na diáspora portuguesa. E, a mercê desse reconhecimento, atribuiu às academias o diploma de mérito pelo trabalho desenvolvido em prol de Portugal. Muito bem. Está definido. Então começaríamos por. Como nasceu. Como nasceu e como surgiu a Ora bem, designação. isto é uma longa história de amizade lusófona, mas que eu vou resumir e depois mais tarde até poderei desenvolver noutra ocasião que queira. Mas nasceu da seguinte maneira. Isto nos anos, portanto, 68, estamos a referir à década de 60. Viviam na África do Sul cerca de 1 milhão de portugueses, não é brincadeira, cerca de 1 milhão de portugueses. E havia algumas associações, mas tudo disperso, tudo um bocado disperso. E então resolveu, claro está, entre todos estes imigrantes também havia portugueses carenciados e em situações difíceis e até sem possibilidade de pôr os filhos a estudar nas universidades, e pessoas, enfim, carenciadas. Então, num jantar entre quatro amigos, e face a esta situação que eu acabei de descrever, nasceu a ideia de se formar um movimento de solidariedade, um movimento para ajudar instituições, pessoas mais carenciadas e também defender o bom nome de Portugal. É uma ideia fabulosa, mas os fundadores, que eram 4, um deles ainda é vivo, o Dr. Duval Marques, que é o presidente honorário de todas as academias. Ele agora peço desculpa, mas a minha ideia perdeu-se porque pensava noutra coisa. Mas tudo bem, voltemos ao tal jantar. Onde nesse jantar, foi num restaurante, Moulin Rouge, não sei o quê, foi em Joanesburgo, foi decidido, isto está tudo aqui muito bem explicado, mas são pormenores que não têm neste momento importância de maior. Foi então decidido construir um movimento com estes objetivos que eu lhe falei. Neste jantar estava presente também um jornalista, um tal Manuel Dias, que estava no 1º de janeiro, que era jornalista do 1º de janeiro, que é um jornal já extinto, que infelizmente já acabou, já fechou, e que estava na África do Sul a fazer uma reportagem sobre a imigração portuguesa. Está a perceber? E estava presente neste jantar. E foi ele que sugeriu o nome da Academia do Bacalhau. Porquê? Porque foi fundada por 4 amigos, por 4 fiéis amigos, que eram amigos fiéis, e para nós o fiel amigo é o bacalhau.
Pronto. Há muitos anos, não é de agora. Não é dos tempos dos nossos avós, nem teus avós, como possam pensar. Do tempo das descobertas. Vem do tempo dos descobrimentos, porque as naus portuguesas, que para além da carne seca que levavam em arcas de cortiça, levavam também o bacalhau, em salmoura ou em sal, e que era sempre o último recurso da alimentação. Exatamente. Era o fiel amigo. Quando faltava tudo, estava ali à mão. E daí, desde 1500, que este peixe, que hoje todos os portugueses gostam, a maioria deles, se tornou, os marinheiros começaram a chamar o nosso fiel amigo. Então, fiel amigo foi sinónimo de bacalhau, ou bacalhau sinónimo de fiel amigo. Então, em vez de chamar outro nome qualquer, o nome mais próprio para esta academia, seria Academia do Bacalhau, que significa, simbolicamente, Academia de Amigos, exatamente. De fiéis amigos. Também o nome da academia não foi por acaso. O nome da academia podia ter sido outro nome qualquer, academia, mas já vem do grego, da Grécia Antiga. A academia era a instituição mais alta na Grécia Antiga. E ainda hoje esse nome, academia, se mantém pelo mundo após milhares e milhares de anos. É a Academia de Ciências, é a Academia. Portanto, o nome academia também já por si está no topo. O nome do bacalhau é o fiel amigo. Doutor, esse conceito do fiel amigo teve influência na designação dos membros da academia, compadres e comadres. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque normalmente não é bem assim. Os amigos convidavam. Não, mas eram pais convidavam os amigos mais não é bem assim. Padrinhos, não é bem assim. É um bocadinho. Está correto, mas permita que corrija, está bem? Com certeza, com certeza. Voltando à história, então, no dia 10 de junho, dia de Portugal e de Calmões e das comunidades, foi então festejado pela primeira vez na África do Sul, o dia 10 de junho, e nesse mesmo dia, em 1968, nesse dia foi inaugurada oficialmente a primeira Academia de Bacalhau, que foi a primeira e que hoje se designa, por isso, de Academia Mãe. Bem, a partir esta academia, os seus fundadores tiveram que criar normas. Bem, e as normas prevêem o seguinte, repare bem, prevêem que todos os seus membros ou associados deveriam chamar compadres. Porquê? Porque se eu casar ou batizar, se eu casar um filho ou uma filha ou batizar um neto, eu escolho para padrinho da minha filha ou do meu filho, padrinho de casamento, o meu mais fiel amigo. E passo a chamar-lhe compadre. Mais. E a senhora passa a chamar-lhe comadre. Portanto, quer dizer, eu vou escolher, no caso de eu falecer, é o meu compadre ou comadre que têm a obrigação moral de ajudar e olhar pela família que eu deixei. Daí o nome. Não há aqui, e isto é importante dizê-lo, nenhuma sentido elitista, ou seja, as academias não são elitistas. As academias de bacalhau são instituições muito humildes, mas os seus membros não se tratam nunca por designações ou títulos académicos. Eu não sou o Dr. César Gomes de Pina, sou o compadre César Pina. Exatamente. O Presidente da Câmara de Gaia, por exemplo, o professor Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, que é nosso compadre também, não é o professor Dr. Eduardo Rodrigues, Presidente da Câmara, é o compadre Vitor Rodrigues. Está a perceber? E assim sucessivamente, seja quem for. E as senhoras comadres. Pronto, aqui tem um nome. É porque, efetivamente, é a designação que efetivamente mais nos diz alguma coisa. Porque continuam, se eu morrer, continuam a olhar para os meus, porque são padrinhos, são comadres ou comadres. Estas são as designações. Mas há aí uma coisa ainda sobre a academia que eu acho que deve ser dito, para melhor ficarmos esclarecidos. Há muita gente que pensa também que as academias do bacalhau são
instituições machistas. Mentira. Não tem rigorosamente nada nas suas normas. Tanto são associados homens que se designam de compadres, como senhoras que se designam de comadres. A primeira comadre da Academia de Bacalhau, da Academia Mãe, a tal Janjuro, foi a Amália Rodrigues. Depois foi a Vera Lagoa, depois foi a Manuela Aguiar, que era secretária de Estado, e nunca as senhoras foram postas de lado. Veja, por exemplo, na Academia do Porto, sei lá, 40% são senhoras. E mais, e as senhoras, inclusivamente, comadres, ocupam lugares nos órgãos sociais, na do Porto, e noutros, como em Brasília ou em Toronto, etc., são mesmo presidentes. Agora há aqui uma coisa que é preciso esclarecer. Repare bem, é importante. Nós dizemos, por exemplo, a minha mulher é comadre da Academia do Porto, mas é comadre por afinidade. As comadres por afinidade não têm os direitos nem os deveres dos compadres. Mas há também, fica também esclarecido, a situação de comadres de pleno direito. O que são as comadres de pleno direito? São aquelas que pagam a cota, recebem o diploma e passam a ter os mesmos deveres e os mesmos direitos que os homens. Está a ver? Soutor, antes de falarmos da diáspora e da criação de academias do bacalhau por esse mundo fora, havia aqui umas coisas que eu gostava de comentar com vocês, porque acho, e seria interessante informarmos os ouvintes disto, que são os símbolos da academia. Portanto, temos a bandeira, temos o badalo, temos o diploma, o gavião de penacho, e temos aqui uma coisa que eu acho interessantíssima e que achei imensa graça a ler isto, que é o carrasco. Olha, eu vou esclarecê-lo com todo o gosto e aos ouvintes da Rádio Onda Livre com muito gosto também. Mas há uma coisa, desculpe, eu gosto de esmiuçar um bocadinho mais as coisas. Porquê? E que eu gosto muito de explicar, ainda voltando à razão do nome. Eu estava cá a pensar, faltava ainda aqui qualquer coisa que é muito importante. E o senhor perguntou no princípio e eu não completei a resposta. Porque isto para mim, falar da academia, eu posso estar meses a falar da academia. Bem, portanto, aqui vou estar só uns minutos. Razões do nome. Isto é fundamental. Academias do Bacalhau. Porquê o nome Academias do Bacalhau? Primeiro, há uma razão lógica que já expliquei. O bacalhau simbolicamente é o fiel amigo. Razão lógica. Segundo, há uma razão afetiva que nós aqui em Portugal não sentimos, mas que estando lá fora, na imigração, seja no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, na Austrália, seja onde for, na Alemanha, em França, quando um grupo de portugueses come um prato de bacalhau, ele sente as lágrimas nos olhos, ele sente-se emocionado, porque o bacalhau lhe faz lembrar a pátria, porque o bacalhau lhe faz lembrar a aldeia onde ele nasceu, faz lembrar os amigos que cá deixou ou a família. Portanto, há aqui uma razão afetiva. Depois há outra razão, que é a razão histórica ou cultural, que eu já lhe falei, que no século XVI, portanto, os navegadores portugueses já levavam nas nossas caravelas o dito bacalhau. Portanto, são as três razões. Agora, quanto aos símbolos, já lá vamos, mas há coisas importantes que não podíamos esquecer também. Isto é de uma importância fundamental. Este movimento nasceu na África do Sul. E eu repito, é um movimento genuinamente português. Nasceu na África do Sul, em Joanesburgo. E depois formaram-se outras academias em Joanesburgo, na África do Sul. Pediam, por exemplo, nas principais cidades, em Durban, em Pretoria, em Port Elizabeth, em Pietermaritzburg, em Cape Town, etc. Nas principais cidades havia a Academia de Bacalhau de Durban, a Academia de Bacalhau de Cape Town, a Academia de Bacalhau de East London, etc. Obedecendo todas aos mesmos princípios, às mesmas normas. Isso é fundamental. Porque se não obedecessem às mesmas normas,
não podiam estar integradas neste movimento. E mantiveram-se só na África do Sul durante 13 anos. As academias de bacalhau nunca chegaram nem à costa oriental, Moçambique, nem à costa ocidental, Angola. Nunca. Eram só um movimento que estava na África do Sul, que tinha uma academia, a número 1, que era a Academia Mãe, e as outras, Pretória, Cape Town, etc, etc. Agora, isto é que é importante dizer. Como é que um movimento que nasceu na África do Sul, que se manteve durante 13 anos na África do Sul, hoje se expandiu a partir de 75 por todo o mundo e se tornou um movimento universal. Muito simples. Após o 25 de Abril, que teve alguma importância também nesta história. Isso fundamentalmente após a autonomia da África do Sul, com o ANC, com o Mandela, com todo o direito, depois era o país dele, gerou-se um pânico entre a população branca e, portanto, centenas de milhares de portugueses e outros deixaram a África. Juntaram-se aos retornados de Angola e Moçambique e deixaram a África. Por uma questão de segurança, e foram procurar a continuidade das suas vidas, aonde? Noutras terras, em Portugal, na Madeira. Os primeiros foi para a Madeira, havia muitos, para Portugal, para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Canadá, para todo o lado. E assim se espalhou. Simplesmente estas pessoas iam para estes países para procurar e dar continuidade às suas vidas, mas, eu sublinho, levavam com eles o espírito das academias. Encontravam-se e ao país, porque é que não devemos fundar uma academia em Lisboa, no Porto ou no outro lado, ou em Brasília, ou em Toronto, pronto, desde que fosse pedida a autorização à Academia Mãe. E depois de um período de tirocínio, fundava-se uma nova academia. E assim se justifica como é que as academias se espalharam pelo mundo todo. Pronto. Quanto à frase que você disse há bocado do Presidente, foi uma frase interessante, mas a verdade é que nas academias existe as normas falam nos órgãos sociais. E os órgãos sociais das academias, basicamente, são constituídos por um presidente, 2 vice-presidentes, um tesoureiro e um vogal. São 5 pessoas. Mas as normas também determinam que, repare, que as academias possam ter um organigrama mais vasto, dependendo das necessidades e do bom funcionamento da academia. Por exemplo, no caso da do Porto, nós não temos, a academia não é, os órgãos sociais não são formados por 5 pessoas, são 30 pessoas. E hoje depois já que falo nisso. E, portanto, essa frase é interessante, somos todos presidentes, mas é uma frase simbólica. Claro, mas tem significado, não é? Tem um significado que demonstra exatamente que não há elitismos. Exatamente. É uma frase muito bem feita, muito bem escolhida, porque não há elitismos, quer dizer, somos todos iguais, está a perceber? Embora, que lá está, veja, por exemplo, ou veja só aqui, vamos fazer uma interrupção, só na do Porto, um presidente, um vice-presidente. Depois, repara, uma área cultural com 3 vice-presidentes, uma área jurídica com 3 vice-presidentes, uma área de saúde com 3 e uma área de juventude. Só aqui temos 3 terceiros, 9, 12, 13, 14 vice-presidentes. E perguntaram-me, mas porquê uma área jurídica? Olha, para tratar dos problemas jurídicos de qualquer compadre do mundo. Pode, exatamente. Estão sempre 3 belíssimos advogados. Porquê uma área de saúde? Olha, porque são 3 médicos, um deles, que é o Dr. Vasco Gama, que é um dos 10 mais conceituados cardiologistas no mundo, e o Dr. Lisboa, que é um médico de cirurgião cardiotorácico, tem operado dezenas de compadres de todo o mundo. Eles vêm de Nova Iorque, para ser de França,
para serem operados por estes especialistas. Portanto, está a ver a importância do nosso organigrama. Soutor, antes de falarmos da Academia do Porto, vamos só... É os símbolos que quero agora dizer, não é? Não, porque esta história do Carrasco, eu acho que é essa piada. Porque isso aí é importante, mas temos que lhe dar quer dizer, temos que voltar um bocadinho atrás. Símbolos. Sim. Símbolos como todas as instituições têm símbolos. Então, tem uma bandeira, que é uma bandeira que normalmente tem um logo, que tem um bacalhauzinho lá, tem uma gravata, por acaso não trago agora a gravata dela, tem um logo, tem um logo, e tem o badal. O badal é o símbolo da presidência. Num jantar de tertúlia, o presidente dá ao badal para iniciar o jantar, para dizer duas palavras, para quando há barulho a mais dizer alto e para o baixo. Bem, portanto, são os símbolos propriamente ditos. Aí há o diploma, as pessoas depois de passarem, os convidados, depois de passarem, não entram logo como compadre, está enganado, não é chegar lá e já sou compadre, não. Tem que passar por um período de tirocínio de 3 a 5 meses para sabermos quem é a pessoa. Claro. Porque não entra qualquer pessoa para a Academia. Não é qualquer pessoa que vai ter o título de compadre. Repare, isto é muito importante. Portanto, temos que estudar essa pessoa. Essa pessoa tem que ter uma qualidade fundamental. Sabe qual é? A solidariedade. Está a perceber? Já vamos falar dos requisitos para ser sócio. Quando abordarmos a questão relativa à Academia do Bacalhau do Porto. Creio que as normas de adesão são iguais para todas as academias do Bacalhau. As normas básicas são iguais. Mas estamos a falar desta figura que eu acho interessantíssima. Carrasco, já lá vamos. É interessante, mas vamos ver. Repara uma coisa. Somos uma instituição, essa pergunta é bem feita, somos uma instituição, eu sorri porque acho piada sempre à figura do Carrasco, é uma figura académica. Ora bem, uma instituição que tem como finalidade ajudar os pobres, ou os mais carenciados. Nós pagamos bolsas de estudo, nós compramos cadeiras para paraplégicos, nós ajudamos lares da terceira idade, ajudamos lares de crianças, ajudamos instituições, ranchos folclóricos, bandas de música. Tem que vir dinheiro de algum lado. E nós não recebemos nada do Estado. Começa já por aí. Então, de onde é que vêm os nossos fundos? Não cai do céu aos trambolhões, nem vem de certeza absoluta do FMI, nem da Troika, não vem de certeza absoluta. Então somos nós, é dos nossos bolsos, em primeiro lugar, e até para chegarmos ao Carrasco. Para responder às suas perguntas, tem sempre um bocadinho um esclarecimento. Primeiro, só é compadre quem paga a sua cota anual. E as cotas estão estabelecidas pela direção de cada academia. Não são iguais. No Porto são 30 euros, mas há academias onde são 50, ou 70, ou só 10 euros por ano. Porquê? A direção é que estabelece, consoante o nível de vida dessa região, se pode pagar mais, ou pode pagar menos. Aqui no Porto são 30 euros anuais. Ora, nós somos cerca de 300, veja já, aqui já temos quase 9 mil euros, mas só isso não chega. Então, nos jantares, há um diferencial que fica para nós. Vamos supor, na Quinta da Bolsinha, leva-nos para uma refeição extraordinária 20 euros. Nós cobramos 25, portanto o diferencial é para a Academia. Muito bem. Sorteios. Oferecem-nos, por exemplo, uma agência Abreu que oferece 2 passagens. Essa passagem é sorteada, não é leiloada, é sorteada. Vender senhas nas mesas a 5 euros. E pronto, aí pode sair uma viagem para Palma de Maiorca ou um quadro. Mas é que é interessante referir isto. Normalmente, para você ver bem o que é a solidariedade e sentir o que é a solidariedade dos compadres, porque senão não servem para estar lá. Saiu-me a mim, por exemplo, uma viagem a Palma de Maiorca com a minha mulher. Nós tornamos a oferecer à Academia para outro sorteio, noutro jantar, ou um presunto de chaves, ou um quadro. Normalmente as pessoas nunca ficam com isto. É só a segunda, terceira vez. Sim. Portanto, é outra fonte de receita. E então, aparece uma figura no meio disto tudo. E há donativos. Claro. Há compadres que estão donativos. Podem dar 10 euros, 50 euros, 1000 euros, o que quiserem. Portanto, é outra fonte de receita.
Agora vamos ao Carrasco. O Carrasco é uma figura simbólica que também, de uma forma muito diminuta, porque a ação realmente é mais uma figura académica. O que é que faz o Carrasco? É um indivíduo com uma certa piada que é nomeado a jantar pelo Presidente para ser o Carrasco. E qual é a missão do Carrasco? É passar multas. É, por exemplo, passa-lhe uma multa assim por ter um casaco creme. Multa é €1. Ou pode-me passar uma multa a mim porque já está careca. É mais outro euro ou €2. Mas isto é uma angariação mais simbólica. Está a ver, os grandes financiamentos onde é que vêm? Das cotas, dos sorteios, dos jantares e dos donativos. Está a ver? Porque há compadres que estão centenas de euros ou até milhares de euros para a academia. Estes é que são os pontos principais da receita. E depois o Carrasco contribui também, chega ao fim do jantar, é capaz de dar 30 ou 40 euros as multas todas que ele fez. Porque é uma figura interessante que ao multá-lo conta uma anedota, assim, de uma forma multa, porque tem um casaco creme, mas depois conta qualquer coisa e as pessoas riem-se. Claro, é, portanto, uma pessoa académica bem disposta e que dá bom ambiente aos jantares. Percebeu que mas não é a principal fonte de receita, nem muito, nem pouco, nem nada. É uma coisa simbólica, mais nada. Mas há aí uma particularidade. Qual é? Quem visita a Academia pela primeira vez nunca pode ser multado, não é? Sim, isso. Olha, nós, para falar francamente, isto funciona muito bem com os carrascos quando são 20, 30 pessoas por jantar. Nós temos aqui uma média de 170 pessoas por jantar. É a academia no mundo que tem mais frequência nos jantares. Quando éramos 20 num jantar, média de 20 num jantar, o Carrasco até era engraçado, numa sala de jantar, num ambiente privado, multá-lo assim, tinha tempo para isso tudo. Agora repare, num jantar onde são 170 pessoas, é impossível. Claro. Até porque há outra ocupação de tempo muito mais importante. O Carrasco, torna a dizer, é uma figura simbólica e académica, que aqui no Porto, de vez em quando, não é sempre, é de vez em quando, convidamos um indivíduo para ser Carrasco. Quando há tempo para uma brincadeira académica, quando não há, não temos Carrasco. Muito bem. Doutor, vamos agora para... Mas faz parte é uma figura académica, ok? E que também arranjam umas coisinhas. Claro. Doutor, para terminarmos a nossa conversa, que está a ser muito agradável, mas o tempo é-nos limitado, como pode entender, vamos conversar um bocadinho sobre a Academia do Bacalhau do Porto, quando nasceu, como nasceu, e a sua e a sua interligação com a comunidade. E também, doutor, já agora, antes que me esqueça, porque as pessoas poderão ter interesse em saber, o processo de adesão das pessoas às academias. Sim, então vamos começar por aí. Sim, exatamente. Porque ainda faz parte, digamos, da primeira parte, do primeiro capítulo. Sim, senhor. Eu, por exemplo, convido para ir a um jantar. É meu convidado. Do senhor Eduardo Pires é meu convidado para ir a uma academia. Jantar. Um jantar tertúlia. Bem, pronto, eu apresento. No jantar, eu apresento-lhe. Olha, é meu amigo, fulano tal, que está aqui como meu convidado. Ok? E depois, se o meu amigo achar, gosta do ambiente, gosta do princípio, eu tenho a obrigação de lhe explicar o que é a academia, que é para você saber, é convidado, mas para você saber que vai a uma instituição de solidariedade, de portugalidade e de amizade e não vai a uma confraria comer bacalhau. Está a perceber? Tem que explicar isso. Pronto. E depois o meu amigo gosta, sim senhor. Vai ao segundo, terceiro, quarto, quinto jantar. Ou seja, entra num período de tirocínio, nunca inferior a 3 meses, pode ir de 3 a 5 meses, que é para vermos quem é o Eduardo Pires Pires. Queremos saber quem é. O senhor vai aos nossos jantares, fica numa mesa, depois na outra fica noutra mesa. Vamos conhecendo. Ao fim de, no mínimo, 3 meses, eu, que sou o seu padrinho, convido para ficar como compadre. E então, neste jantar, ao fim de 3 meses, pode ir até aos 5,
mas ao fim de 3 meses, normalmente, ao fim de 3 meses, eu digo, quero propor nesta Assembleia, porque os jantares são assembleias, a adesão à entrada do senhor Eduardo Ures Pires, ou do doutor Flantal, ou do engenheiro Flantal, né, para nosso compadre. Alguma coisa contra? Como se faz num casamento. Ninguém tem nada contra, então o meu amigo recebe uma salva de palmas, o microfone, diz o que quer dizer, é bem recebido, uma salva de palmas, fazemos o gavião de penacho, e não falámos nisso que é importante, e recebe o diploma, e recebe a gravata, etc, 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 e paga a cota estabelecida nessa academia, e passa a ser compadre. Passa a ser compadre, depois desta formalidade. Está a perceber? Deste tirocínio, porque não é qualquer indivíduo que, não é. Tem que passar por um período, por um treino. Claro. E uma pessoa que não tenha um bom coração, que não seja uma pessoa que goste de ajudar, que não seja uma pessoa com sentimentos de solidariedade e filantropia, não tem entrada na academia. Muito bem. Agora, antes de... O gavião de penacho, porque é geral. É outra história curiosa. A Academia Mãe, quando foi fundada, uns anos depois, convidou o Orfeão Universitário do Porto para ir à África do Sul fazer uns espetáculos para as academias. E aquela rapaziada, que tem hoje 70 anos, na altura tinha 20, isto passou-se há quase 50 anos, estudantes do Orfeão Universitário do Porto, foram muito bem recebidos e, no fim, para homenagearem e agradecerem o convite, entoavam academicamente e entusiasticamente o hino deles, que era o Gavião de Penacho. O Gavião de Penacho com os copos cheios de vinho, e o Gavião de Penacho, de bico para cima, de bico para baixo, mais acima, mais abaixo, vai ao centro, volta para dentro. E as academias gostaram deste hino. Em Coimbra era diferente, era mais o FRA. Aqui era o Gavião de Penacho, o Orfeão do Porto. E então pediu-se ao Orfeão do Porto que deixasse que as academias passassem a utilizar também o Gavião de Penacho como saudação para homenagear, para começar um jantar, para fechar um jantar, ou homenagearmos qualquer pessoa, como cantamos o Gavião de Penacho. Está a perceber? E então o Gavião de Penacho foi importado, entre aspas, do Orfeão Universitário do Porto. Vamos então ao Porto agora. Muito bem. Sim, senhor. Do Porto, nós estamos a fechar as bodas de prata, foi, portanto, 25 anos. A primeira academia que saiu da África do Sul, fora da África do Sul, foi fundada no Funchal. Foi no Funchal. A segunda era do Porto. Mas, porque também havia uns amigos que tinham vindo da África do Sul e das ex-províncias, em Lisboa, pediram, ainda não havia a Academia do Porto, pediram ao núcleo que estava a formar a Academia que os deixasse ser a eles primeiro, porque havia lá uma coisa qualquer em Lisboa dos descobrimentos e Nosso Senhor. São vocês os primeiros. Portanto, primeiro foi a do Funchal, segunda a de Lisboa e terceira do Porto, no ano seguinte. Pronto. Por deferência nossa. Bem, é simples. Um grupo de amigos, todos com o espírito das academias bem metidos, conhecendo bem o que são as academias. Neste caso foi o comendador José Coutinho, que era presidente da Academia de Durban e que veio para aqui com a obrigação, veio definitivamente para Portugal e com a obrigação, ficou escrito em ata, em Welcome, uma cidade, num congresso mundial, ficou escrito em ata que o compadre José Coutinho, que era presidente honorário de Durban, quando viesse para Portugal, era para fundar uma academia do Porto, que seria a primeira, passou a ser a segunda, a primeira nós deixámos que fosse de Lisboa. Bem, e assim se fundou. Juntámos-nos, pedimos à Academia Mãe, como é óbvio, a Academia Mãe autorizou, entramos num período também de tirocínio, não é? À balda isto. E é marcado com uma inauguração, que foi com o Presidente da Câmara, do saudoso, já morreu, o Dr. Fernando Cabral, e com o Grupo Amorim também, o Sr. Américo Amorim, que foi um dos fundadores, de outras personalidades e individualidades empresariais. E estabeleceu-se assim a inauguração com um programa de 3 dias
da Academia Naval do Porto, juntámos aqui no Porto cerca de 300 pessoas oriundos das 13 ou 14 academias que havia na altura. Hoje são 55, não esqueça. E assim se fundou. Pronto. Começámos a fazer obras de solidariedade, etc, etc. Mas como tudo no mundo, há picos e vales. Claro. E esta academia também, assim como outras instituições, também teve um vale. Ou seja, eu era gestor no Grupo Amorim e quando me reformei, eu fui um dos fundadores da academia também, um compadre fundador. Fui várias vezes vice-presidente, não quis outros lugares, no Grupo Amorim tinha que viajar muito por ter-se muito fora, mas quando me reformei, esta academia estava moribunda. Uns tinham desistido, outros não sei o quê, outros não sei o que mais. Isto eram 7 pessoas, E isto teve quase para fechar. E eu não deixei. Peguei nela, como presidente, e apliquei-lhe uma gestão. Fiz dela quase, apliquei na Academia Naval do Porto uma gestão como se fosse uma empresa. Uma gestão por objetivos. Aquilo que eu chamo uma GPO. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi chamar os compadres desavindos, aqueles que tinham saído. Depois as senhoras, porque as senhoras também não vinham aqui, passaram a vir. Depois as cotas. Depois, isto é que foi muito importante. Depois, tornar os jantares mais apelativos. Nenhuma academia fez isto no mundo. Mais apelativos. Ou seja, mais interessantes. Sabe o quê? Convidando personalidades nacionais do mais alto nível e das mais diferentes áreas para vir ao nosso jantar. Apresentar uma palestra seguida de uma conversa, de um debate. Exatamente. Está a ver? Então, nos convites anunciávamos, por exemplo, o Dr. Vasco Gama, que era o diretor da cardiologia, um dos 10 mais conceituados cardiologistas do mundo, para vir apresentar uma palestra sobre riscos cardiovasculares. Que enchia. Depois as pessoas faziam perguntas. O Dr. Vasco Gama gostou tanto do ambiente que quis ficar na academia e ficou. E hoje é nosso compadre, é vice-presidente. Depois não era só na medicina, era na escultura, no desporto, em todas as áreas. Convidar sempre personalidades importantes para virem à nossa academia apresentar uma palestra de qualquer tema, menos política e religião. Então, os jantares tornaram-se mais apelativos, pois isto funciona como uma bola de neve. Você gosta, traz o amigo traz o amigo e nunca mais para. Hoje, dos 7 com que eu peguei, somos a maior academia do mundo, somos mais de 300 compadres efetivos, ou seja, a pagar a cota, porque em tirocínio temos aí uns 120, está a ver? Muito bem. Muito bem. E festejamos este ano os 25 anos. 25 anos. Doutor, numa conversa que tivemos na semana passada ao telefone, o doutor falou-me do Banco Alimentar. Do Banco Alimentar e de outras ações de solidariedade. Em breves palavras... Eu acho que tenho um orgulho muito grande naquilo que temos feito. Mas posso lhe dizer que aquilo que mais me comove, aquilo que mais me enche de orgulho é a criação do nosso Banco Alimentar. Temos um Banco Alimentar. Eu estou a fazer um apelo agora nacional para que todas as instituições, não é só academias, façam o mesmo que nós fazemos. Isto é, quando você vai ao nosso jantar, para além de pagar os 25 euros da paz que estão estabelecidos, leva do continente, ou passa para a publicidade, ou uma coisa qualquer, um saquinho com arroz, com isto, com aquilo, e deposita no nosso contentor. Está a ver? E depois nós juntamos, e ninguém foge a esta ação feita. Juntamos montanhas de produtos alimentares, que depois os nossos serviços sociais, sabendo onde há pessoas mais necessitadas, famílias, vão entregar. Ou então entregamos à Cáritas, ou entregamos à AMI, ou entregamos à Obra Diocesana do Porto, que também distribuem. Quer dizer, uma coisa fabulosa. O que eu quero agora, estou a tornar esta ação nacional. Já escrevi a clubes,
hei de escrever também para o Clube de Mercê de Cavaleiros e de Bragança, a dizer, façam o mesmo. Você já imaginou o que era, por exemplo, um Benfica ou um Porto, cujo estádio tem 60.000, leva 60.000 pessoas, se toda a gente levasse 1 quilo de arroz, eram 60.000 quilos de arroz, que não dá defesa nenhuma ao clube, porque depois basta telefonarem a uma instituição, vão lá buscar. Portanto, nós estamos a passar uma situação. Isto nasceu porquê? Porque eu leio os jornais, sigo a comunicação, isto é uma vergonha, é uma tristeza. Em Portugal há mais de 400.000 pessoas a passar fome. Era preciso fazer alguma coisa. É evidente que não vamos resolver o problema, mas também não podíamos ficar de braços cruzados. Claro. Está a ver? Claro. E, para além disto, é cadeiras, por exemplo, para paraplégicos, é bolsas de estudo, é lares para a terceira idade, para lares infantis, ajudamos no que podemos, famílias carenciadas. Só o ano passado ajudámos cerca de 170 famílias. Não é brincadeira. Agora imagine que se todas as instituições fizessem isto. Ainda não era resolvido o problema, mas estava o governo que fizesse o resto. Tinha obrigação de fazer. Nós somos bombeiros voluntários, o governo que faça o resto. E é assim, a Academia, os 25 anos, foi uma data histórica e fabulosa que levou a que nós vamos editar agora um livro de capa dura para comemorar os nossos 25 anos de existência, mas um livro de prestígio que, como lhe mostrei, é um livro com 250 páginas, explica o que são o movimento, explica tudo direitinho, com muitas fotografias, e que tem, a quem eu pedi, e ninguém disse que não, mandarem uma mensagem de saudação à Academia do Porto e ao trabalho que temos desenvolvido ao serviço de Portugal, como diz o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E então, mensagem do Presidente da República, do Bispo do Porto, da Embaixadora da África do Sul, do professor do Dr. Fernando Nobre, dos Presidentes das Câmaras, falei agora do membro do Governo, o Dr. José Cesário, que é do Secretário de Estado, etc. É um livro fabuloso, que começa com 12 mensagens de grandes, do Dom Duarte, Nuno de Bragança também, a desejarem, todos eles a saudarem a Academia do Porto pelo mundo que têm feito. Se eu estivesse aqui a dizer o mundo que tenho feito, o mundo que temos feito, amanhã ainda estávamos a falar. Eu sei, eu agradeço-lhe imenso esta conversa que teve a amabilidade de ter connosco. Espero que numa próxima deslocação sua a terras do Nordeste... Sim, senhor, terei muito gosto em cumprimentá-los. Então teríamos uma conversa em direto nos nossos estúdios. Sim. E poderíamos eventualmente prolongar por mais tempo esta conversa. Muito obrigado. Porque há muita coisa para dizer sobre a e que ficou por dizer. Vou-lhe só dar o nome, o tema, e depois você mais tarde encontrar-nos. Tenho muito gosto em ir a Macedo, matar saudades, e gosto muito da gastronomia transmontana, mas para os congressos mundiais. Todos os anos faz um congresso mundial, percorre as academias todas. Ano passado nós no Porto já fizemos em 97, onde se juntam compadres de todas as academias do mundo. Mas quem paga somos nós. A Academia não paga um tostão a ninguém. E é nos congressos mundiais que se definem as grandes linhas das academias, está a perceber? A do ano passado foi em Nova Iorque, a do próximo ano, onde eu irei também, já fui a 18 congressos, a do próximo ano é em Durban. E depois percorre as academias todas. Mas isso é conversa para mais tarde. Para outro dia. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e pela sua gentileza. Foi um prazer estar consigo. Agradeço, e votos de muito sucesso nas vossas iniciativas. Muito obrigado. Eu peço desculpa do tempo que vos roubei, mas eu a falar da Academia, isto é uma paixão. Não, foi um prazer. E isto é uma paixão. É uma paixão, pronto. Muito bem. E portanto, entusiasmo e gosto de divulgar as academias, não só em Portugal, mas no mundo. Muito bem. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, senhora. 1, 2, 3, 4. Cathedral bells were tolling, and our hearts sang on. Was it the spell of Paris? Ora, muito boa noite, 21 horas, 53 minutos e 14 segundos. Esta é a Rádio Onda Livre e este é o programa Ao Sabor do Vento. Estivemos com o Dr. César Gomes de Pina, Presidente da Academia do Bacalhau do Porto,
com uma entrevista muito interessante. Estamos na ponta final da nossa emissão de hoje. Amanhã iremos conversar convosco sobre fotografia. Vai estar aqui no estúdio connosco o Sr. Luís Coelho, que é um fotógrafo amador e premiado, e, portanto, antevê-se uma conversa muito interessante sobre a magia da fotografia. Até lá, quero-vos dizer que para amanhã vamos ter temperaturas mínima de 6 graus e uma máxima de 15. E também, assim, algumas gotitas de chuva. Pelos vistos, parece que está a ser muito necessário por aí, porque já começaram a haver aí incêndios florestais de grandes dimensões, o que é uma grande tragédia e é uma perda para todos. Resta-me desejar-vos a continuação de uma muito boa noite e espero por vós amanhã para, então, assistirem e participarem connosco aqui na nossa conversa sobre fotografia. Muito boa noite, até amanhã se Deus quiser, fiquem bem, sejam felizes.